Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora do esfacelamento da base de apoio do Lula no Congresso, né? O Caiado anunciou a obstrução total pela União Brasil no Congresso, ou seja, vai se unir ao PL e outros partidos de oposição e obstrução no Congresso. E lembra, o União Brasil é um partido que integra a base do governo, tá até para sair. Mas muita gente esperava que não saísse, né? Há um tempo atrás, aqui, ó, União Brasil decide romper com o governo Lula e entregará ministérios em setembro. Foi alguns dias atrás isso daqui, tá? A União Brasil falou que ia sair mesmo do governo Lula. Só que o Lula, aqui ó, o Lula aposta em popularidade para reorganizar a base. Agora que tivemos o efeito Canadá, ninguém vai querer ficar do lado de bolsonarista agora. Agora, né, a popularidade do Lula vai melhorar, a gente vai conseguir reunificar a base, coisa e tal. E não vai não, Lula. Ninguém acredita que você tenha chance em 2026, o União Brasil tá pulando fora e ficou mais claro ainda agora. Por que que a União Brasil posicionou-se tão claramente dessa forma? Por dois motivos. Primeiro, porque as manifestações foram grandes no domingo, e segundo, porque a prisão do Bolsonaro repercutiu muito mal. Ficou claro que o Alexandre de Moraes está isolado nessa história e que vai dar merda. Não tem jeito, essa coisa do Alexandre de Moraes vai dar ruim. Essa notícia foi sugerida por Bruce Lithium, Ivan Andaime, Senhor Rubio, um marco para o Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Caiado acabou de anunciar agora obstrução total pela União Brasil no Congresso, né? Lembra que mais cedo a gente já teve a reunião, o Flávio Bolsonaro chamou o pessoal do PL, o PL já decretou obstrução também no Congresso. Com o PL e União Brasil, que são dois dos maiores partidos no Congresso, não se vota mais nada por lá, tá? O PL, nesse momento, é o maior partido da Câmara, com 87 deputados. Se somar com a União Brasil, que é o terceiro maior partido na Câmara, já vai para cento e tantos deputados, ou seja, já impede totalmente isso daqui, né? O PP também vai para a direita, então o 51 aqui do PP tende a se unir com esse pessoal. Republicanos também vai para a direita, 44 republicanos. PSD não, PSD provavelmente vai ficar com o Lula com a esquerda, né? MDB também com a esquerda. PSDB, Cidadania, aí já começa a ter coisas pequenas aqui, já não fazem tanta diferença no final das contas. Então repara que essa obstrução está pintando ser uma obstrução muito grande. Tem um bloco muito favorável aí a passar o tal do pacote da paz nessa história. E com o Alexandre de Moraes enfraquecido, não tem muito que ele possa fazer. Então, ou seja, o que aconteceu nessa história? Isso é muito importante, tá? A União Brasil, eu sei que muita gente não gosta da União Brasil, e é verdade, eu acho que também tem muita gente ruim na União Brasil, mas repara, o posicionamento deles agora pode matar o governo Lula, exatamente no momento que o Lula estava achando que iria melhorar, né? Porque tive melhora de popularidade, voltei a ter chance, saiu a Quaest, saiu Datafolha. E, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, não tem chance nenhuma, o Lula nunca teve chance nenhuma no final das contas, ou seja, a verdade é que ele esperava melhorar a popularidade dele para atrair de volta a base, né? É aquilo que eu falo para vocês, poder atual depende do poder futuro. Então, por que o União Brasil já estava pensando em sair do governo já? Já teve alguns dias atrás que eles falaram que a União Brasil decide romper com o governo Lula e entregará ministérios em setembro. Eles falaram isso por quê? Porque viram que o Lula está pouco popular, sabem que vai chegar a eleição de 2026, o Lula não vai ter chance, é melhor apostar em alguma outra pessoa. Se for o Bolsonaro, ótimo, se não puder o Bolsonaro, quem o Bolsonaro indicar, muito mais chance de ganhar em 2026. E daí ninguém quer se fuder amarrado ao Lula que está perdendo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa declaração do Caiado foi, de certa forma, uma tentativa dele de reverter o problema que ele teve, né? Porque quando o Bolsonaro foi preso, ele postou uma nota se solidarizando com o Bolsonaro e coisa e tal, mas a nota dele era meio dúbia, dizendo que não, que temos que sair dessa polarização e não sei o que lá, e que tá errado isso daí, isso só gera mais polarização. Que porra é essa? Tá querendo dizer o quê, o Caiado? Que é você, que tem que ser você, não tem que ser o Bolsonaro não, né? Então, ou seja, essa nota dele ficou meio estranha, o pessoal não gostou. E o que aconteceu? O pessoal percebeu que com as manifestações e essa lambança que o Xandão fez ao mandar prender o Bolsonaro, no final das contas, não tem jeito, tem que ir pro lado da direita mesmo. Aí o Caiado agora resolveu embarcar de vez nessa história, porque tá vendo que se ficar do lado errado da história, vai ficar para trás. O Lula está apostando na popularidade para reorganizar a base, ele teve uma melhora de popularidade sim, mas foi uma flutuação dentro da margem de erro, muito pouca coisa mudou no final das contas, e não mudou certamente o cálculo político do União Brasil, que decidiu sair da base do Lula, isso é uma coisa muito positiva, né? Aqui, ó, União Brasil vai sair do governo e expulsar ministro que ficar.
Então você tem essa posição de que, qual que é o problema do União Brasil? União Brasil é uma coxa de retalhos, tem gente de tudo quanto é lugar ali, um monte de gente que não está alinhada nem à esquerda nem à direita. É um partido, embora mais à direita, ainda um partido muito fisiológico, né? Então, os ministros que não quiserem sair do governo, o prazo é setembro para eles saírem do governo, aqueles que não quiserem sair do governo vão ser expulsos do União Brasil, e com isso, União Brasil deixando a base do governo Lula, o Lula passa a ser minoritário na Câmara, não consegue aprovar mais nada nesse governo dele, né? Então, é uma coisa preocupante. A única pessoa do União Brasil que ainda gosta do Lula é o Alcolumbre. O Lula está querendo a ajuda do Alcolumbre contra a hegemonia na direita no Senado. O problema é que mesmo o Alcolumbre vai começar a fazer a conta agora, que a situação fica preocupante. Ele não vai querer acabar igual o Pacheco, né? O Pacheco virou uma nulidade. Ele não vai ganhar a eleição ano que vem, não vai ganhar mais nada. O Pacheco já era em termos políticos, né? E o Alcolumbre está arriscado seguindo o mesmo caminho. Ele tem a vantagem de que lá no Amapá é um estado pequeno, é relativamente fácil você se eleger senador no Amapá, né? O número de votos que você precisa comprar é relativamente pouco, mas no final das contas ele sabe que corre o risco também se aparecer um bom candidato lá no Amapá. E aí essa é a situação do Alcolumbre, esse é o problema do Alcolumbre nessa história. Talvez ele queira ficar do lado do Lula, mas se ele ficar do lado do Lula agora, ele perde a União Brasil, que é um partido que sustenta ele, né? Então aqui, ó, além disso, o PP está indo a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. A gente já falou num vídeo mais cedo sobre o pacote da paz que os congressistas brasileiros estão preparando, com uma série de medidas para tentar resolver esse problema todo aí, impeachment do Alexandre de Moraes, anistia ampla, completa e restrita, fim do foro privilegiado, um monte de medidas que resolvem esses problemas todos, né? E o PP parece que está do lado aqui, ó. 14 senadores da base do Lula são a favor do impeachment de Moraes. Então não só senadores da oposição estão votando pelo impeachment do Alexandre de Moraes, mas um monte de senadores estão a favor. Aqui a gente já falou sobre esse site aqui do voto dos senadores, que temos 36 senadores a favor. Para chegar na maioria precisamos só de 5. A maioria, você já abre o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, aí ele já é afastado das suas funções, então você já afasta o Alexandre de Moraes da função dele. Aí, para terminar, isso aqui precisa ter 54 votos. 54 votos são mais 13 votos, eu me enganei, tá? Eu falei 18 votos quando eu gravei o vídeo, eu fiz a conta de cabeça aqui, fiz a conta errada, peço desculpas. Mais 13 votos, metade, precisa de metade dessa turma aqui do nosso lado, a gente consegue fazer o impeachment, consegue chegar a 54 votos, e daí você consegue concretizar o impeachment, né? Então, ou seja, o problema do Lula é que o Lula está com problemas realmente, ele está vendo que esses últimos acontecimentos, ele esperava que isso desse um aumento de popularidade para ele, isso trouxesse a base de volta para ele, está dando o contrário. O pessoal está se afastando dele mais ainda, porque está vendo que o caso do Alexandre de Moraes vai dar ruim, vai dar merda, não tem jeito, né? Já chegou num ponto que não tem como isso dar certo no final das contas, né? Então vamos ver como é que vai ser o andamento disso daqui, mas achei uma excelente posição do União Brasil. Parabéns ao Caiado por essa declaração e por colocar a União Brasil nos trilhos corretos aí nessa história toda. Vamos torcer para o União Brasil fazer a coisa certa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.